Olá, bem-vindo a mais um programa das Palavras Cruzadas. É sempre um prazer estar consigo aqui para podermos passar alguns minutos a falar da Palavra de Deus. Se quiser nos acompanhar através do canal do YouTube, poderá consultar em rodapé que irá passar todas aquelas indicações que são necessárias para estar connosco. Eu sou o Dírio e ao meu lado tenho Josefina. a Josefina. Olá, Josefina, tudo Olá, bem? tudo A bem. semana foi boa? Foi bom. Muito bem. Esta semana nós estudamos, ou vamos estudar, e vamos falar sobre um tema bastante pertinente para os nossos dias, que é dívida, uma decisão diária. Josefina, será que me podes dizer o que é dívida? O que é uma dívida? Pedir emprestado. Pedir emprestado. Mais. Josefina, alguma vez tiveste dívidas? Já tive. É? Já. Já tiveste dívidas. Eu também já tive algumas dívidas e ainda hoje tenho uma dívida muito grande com o meu Salvador, que é Jesus, não é? Por mais que eu tente realmente saldar essa dívida, eu não conseguirei. Mas estou certo que Ele a cada dia me perdoa e estará sempre comigo. A lição desta semana diz-nos e aconselha-nos que deveríamos fazer todos os possíveis para evitar dívidas. Porquê? Porque, segundo a lição, a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver consoante as nossas possibilidades. Claro. Com aquilo que eu tenho, do suor do meu trabalho, é o que eu devo comer. E não depender de outrem, não é? Para satisfazer as minhas necessidades. Claro. E falando também da dívida, não é? A lição diz que um mordomo fiel, porque ainda estamos a falar da mordomia. Exatamente. Este trimestre nós falamos da mordomia. Exatamente. Exatamente. Então, a lição nos diz que um mordomo fiel é aquele que procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Exatamente. Então, quando eu procuro viver segundo as minhas possibilidades, eu não preciso fugir de ninguém, Claro. não devo ninguém, e faço a minha vida, não é? Conforme a força que Deus me deu para trabalhar, não é? E também nos diz que um mordomo fiel é aquele que recebe e consegue multiplicar, observa e busca o conhecimento e pratica a excelência no que tem de ser feito com cada talento e oportunidade recebida. E a lição nos falou dos 3 homens, não é, que receberam os talentos. Exatamente. Os 2 conseguiram multiplicar, mas outro guardou o talento. Ele fez bem ou mal? Mal, Porquê? porque os talentos que Deus nos dá é para nos multiplicarmos e não É guardarmos. para trabalharmos neles, não é? Exatamente. Muito bem. A lição diz aqui, o autor diz assim que gastar dinheiro que não temos é a porta de entrada para que o povo de Deus faça com que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante do seu carácter. Gostas de gastar dinheiro? Eu gosto. Quem é que não gosta de gastar dinheiro, não é? E olha, gostas de pedir emprestado? Faço os possíveis de não fazer. Porquê? A lição dessa semana veio me ensinar mais uma vez, não Mas é? tu não sabias isso, era? Sabia. Sim. Só que esta semana ela veio me chamar mais responsabilidade ainda, não é? Claro. Nos empréstimos. E a lição nos diz que, se possível, vivamos de pão e água. Pai, quer dizer, do suor do meu rosto, eu tenho que comer, quer dizer, eu tenho que trabalhar, não é? E daquilo que eu trabalho, eu tenho que Ou seja, tentar viver com aquilo que nós temos, né? Exato. Com o nosso salário, como diz
a lição. É interessante que nós encontramos aqui os filhos do profeta Eliseu, eles estavam a cortar madeira. E às tantas, o machado que um deles tinha, não é? Ele deixou-o cair dentro de um riacho e perdeu. Agora, não há nada de mal nisto, não é? Se o machado fosse dele. Exato. O machado não era dele. Ele, o que é que teria que fazer? Ou o que é que teve que fazer? Restituir ao dono o machado ou o dinheiro que realmente o machado custaria naquele tempo. Exato. Ele tomou emprestado? Tomou. Qual é a responsabilidade de quem toma emprestado? Ou quem pede, não é? Cuidado. Eu devo cuidar, não é? Daquilo que me foi emprestado. É uma grande... Porque nós vimos que o jovem, quando o machado foi para a água, ele ficou muito preocupado. Claro. Quer dizer, é esta responsabilidade que a lição nos chama. É verdade, é verdade. E diz mais, queres ver? Diz assim, o verbo tomar emprestado significa usar com permissão algo que pertence a outra pessoa. Esta permissão implica um risco de responsabilidade. Achas que a nossa sociedade tem responsabilidade? Nem sempre. Hã? Nem sempre. Porquê? Porque muitas das vezes tomamos emprestado, não é? E para além de não pagar, não cuidamos. E mais ainda a lição nos chamou a atenção no caso de pedir emprestado, que depois acaba se por tornar um vício. Porque, no fundo, quando eu não vivo, segundo as possibilidades que eu tenho, eu peço emprestado para suprir os meus gostos, o meu prazer, não é? Para suprir essas necessidades instantâneas. Sim. Que Muitas vezes não são proveitosas, não é? e que não são necessárias. E não são necessárias, exatamente. A única razão que nós pedimos emprestado é para gastar. Exato. Porque nunca pedimos para guardar, né? Claro. Pedir dinheiro emprestado implica assumir um risco. Exato. Um risco. E muitas vezes o nosso salário, o nosso ordenado é tão baixo que nós, ao pedirmos emprestado, vamos sobrecarregar o orçamento familiar, não é? E Deus aconselha-nos a que isso não aconteça. Existem várias exceções, não é? Por exemplo, se eu tiver que pedir emprestado porque um familiar meu terá que fazer uma intervenção cirúrgica, não é? Com urgência, eu estou a pedir emprestado para um bem maior. Mas mesmo assim eu terei que fazer um plano de pagamentos. Eu tenho que honrar sempre, o cristão deve honrar sempre os seus compromissos. Sejam eles com dinheiro, sejam eles com peças de ferramentas, sejam eles com bens, não é? Há cristãos que pedem casas emprestadas, não é? Sim. Há cristãos que pedem carros emprestados. E eu conheço alguns que, quando pediram um carro emprestado, tiveram um acidente, que o carro ficou todo espatifado. E agora? Não tem onde Se eu não tinha dinheiro e posso para comprar um carro, não é? E fui pedir um carro emprestado e tive a infelicidade de estragar o carro a essa pessoa, qual será a minha responsabilidade? pagar. Pagar. Agora, a nossa sociedade hoje, com os cartões de crédito, não é? É uma coisa tão fácil. Agora, vamos gastar daquilo que não temos? Não. Porque ainda a lição nos disse que depois isso... Criamos um vício tal que, à medida que o tempo vai passando, vamos criando uma bola de neve. Claro. Que depois começamos a ficar tão encurralados que depois não temos como pagar. E é aquilo que eu já disse logo no princípio. Começamos a nos esquivar das pessoas. E a lição nos diz que não invente comer um pão para o qual você não suou. Não se imagine consumindo, usando ou pedindo algo que não tenha sido conquistado pelo seu trabalho. Se o seu salário não pode pagar,
algo que não tenha, então faça os possíveis de não ter. E a lição nos diz que, ainda nos falou, de que nós podemos fazer um plano, não é? Dividindo em três partes, né? O nosso dinheiro, o nosso orçamento. Fazendo um consumo, não é? Dividindo em três partes, o consumo, a poupança e o investimento. Então, mas mesmo assim a lição ainda nos disse que muitas das vezes nem a poupança nós conseguimos fazer. Não é porque temos às vezes um salário mínimo e temos tantas despesas e nem o consumo conseguimos fazer. Mas naquilo que nós podemos trabalhar, que façamos. Claro. E que isto seja algo que até a nossa família, não é? Marido, filhos, né? Sentamos com os filhos, no sentido de poder ensinar-lhes, não é? Que nós temos este valor para gastar para isto e, assim dividindo, explicamos não, as crianças começam a crescer com esta regra ou este hábito, a fim de que quando eles forem adultos, eles consigam por si próprios também ser pessoas que estejam distantes, não é? E evitem ao máximo as dívidas. Agora, diz assim, pedir emprestado pode ser uma maldição. Sim. E diz mais, o autor diz, como já disse, há algumas situações em que precisamos de pedir emprestado, como eu disse há bocado. Mas tal deve ser feito com muita cautela e com a intenção de pagar. Tudo o que pedimos o mais breve possível. Eu conheço pessoas que pedem emprestado que não têm intenção de pagar. Sim. Também conheço. Eu não sei, é assim, eu não sei como é que essas pessoas conseguem dormir à noite. O facto é que se eu dever, basta um cêntimo, aquilo, as luzes do cérebro estão sempre a acender. Eu lembro-me, quando a minha mãe estava entre nós, ela à sexta-feira vinha ao mercado da rua, mais ou menos 1,5 km, fazia as suas compras, não é? Voltava para casa e depois, quando chegava à casa, ela verificava as contas. Se tinha dinheiro a menos, olha, a pessoa que ficou com mais, que fique com ele. Mas se ela recebia dinheiro a mais, nem que fossem 100 escudos, ela fazia outra vez 1,5 km para trás, via pagar à pessoa e voltava outra vez para casa. Ela não conseguia, conscientemente, ficar a dever. E muitas vezes nós pedimos e não temos intenção de pagar. Nós muitas vezes nos trocos que nos fazem, dão-nos dinheiro a mais. Eu digo sinceramente, eu não consigo viver bem com isto. Não sei se foi pelo exemplo da minha mãe ou não, mas eu não consigo viver muito bem com isto. Porque ao nos pormos na pele da outra pessoa, eu também não gosto que me devam. Pois é. Eu gosto que honrem os compromissos comigo. E Deus quer isso mesmo. Deus quer que nós honremos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Porque Deus também é muito responsável quanto àquilo que Ele nos dá. E Ele dá-nos tudo. Ele nem nos empresta, Ele dá-nos. Ele dá. Ele só pede uma coisa de nós. Só pede uma coisa de si. Sabe o que é? É o seu coração. E Jesus pede o nosso coração porquê? Porque se Ele tiver o nosso coração, Ele tem tudo de nós. Porque Ele é tudo para nós. Nós estamos habituados a fazer alguma coisa e sermos imediatamente gratificados. Se eu faço alguma coisa à Josefina, eu vou ficar à espera que ela, o mais rapidamente possível, me possa retribuir isso. E esta sociedade que nós estamos implantados, não é? Com o pecado, nós encontramos mesmo isso. Nós queremos coisas. Eu costumo dizer assim, eu tenho que fazer um trabalho, tenho 1 hora para fazer o trabalho, mas o trabalho já devia estar feito. Ou seja, nós já queremos estar a colher daquilo que ainda não produzimos. Exato. E o empréstimo é mesmo isso. Colher daquilo que não produzimos. Quando nós encontramos aquilo e quando nós vemos a vida de Jesus aqui nesta terra,
diz que Jesus viveu a sua vida inteira negando os prazeres do pecado e da gratificação. E por assim fazer, mostrou que também podemos ter poder sobre o pecado. É olhando unicamente para Jesus que nós podemos tirar o maior exemplo. Não é bom ter coisas? É bom ter coisas, não é? É bom termos a nossa zona de conforto, termos o nosso bem-estar, não é? Mas se esse bem-estar nos tirar tempo a Deus, será um mau investimento. Se eu gastar os meus recursos, a minha força física, a minha força mental, a minha força espiritual para o meu bem-estar, eu estou-me a prejudicar. E isso será, como diz na lição de domingo, e que eu li há bocado, isso será por uma maldição. O desejo de gratificação imediata é sintomático de uma mente descontrolada. Então isso quer dizer que eu sou descontrolado. Sabes porquê? A minha esposa manda-me às compras e diz-me assim, olha, vais comprar massa, arroz, feijão, azeite e óleo. 5 coisas. Eu pego no carrinho das compras, dou uma grande volta pelo supermercado todo e em vez de trazer 5 coisas necessárias, trago mais 20, trago 25. E depois, quando chego a casa, levo nas orelhas dela. Sabes porquê? Eu não te pedi isto. Ou seja, é um gasto acrescido. Faz falta? Possivelmente faz. Mas não é uma falta imediata. Não é uma falta necessária. E é este controlo. O desejo de gratificação imediata é sintomático de uma mente descontrolada. Adiar a gratificação é um princípio aprendido, é uma perícia essencial à vida que nos ajuda a gerirmos as situações e a pressão, especialmente as tentações que o mundo tem para oferecer, tais como pedir dinheiro emprestado imprudentemente. Os mordomos dos dons que Deus nos deu não devem cair nessa armadilha. E nós vimos que essa lição nos falou sobre Esaú. Exatamente, tal e qual. Que naquele momento ele estava cheio de fome. Ele só queria saciar a fome. Exatamente. Só queria saciar a fome, desprezou a sua primogenitura, não é? E deu prazer, e deu primazia ou privilégios à satisfação instantânea, que era só aos comer. Sentidos, não é? Porque aquele cheirinho tão bom, agradável daquele comer, não é? Uma pessoa junta-se a fome à vontade de comer, não é? Pois é. E os nossos sentidos traem-nos muitas vezes. É o que acontece muitas das vezes. E aquilo que acabaste de explicar. Vamos à loja, eu só queria comprar manteiga. Mas depois vejo, acho que também vou precisar de iogurte. E está em promoção, olha, está em promoção. Deixa-me levar. E muitas das vezes, quando chego a casa, encontro na geladeira que tem iogurte. Exatamente, tal e qual. Mas porque está na promoção, e é aquilo que o Dílio acabou de dizer, gasto desnecessário. É verdade. Era necessário no momento? Não. Por isso é que a lição nos chama a atenção a nós termos o controle sobre essas paixões. Não é sobre as nossas paixões, a nossos sentimentos, aos nossos gostos. Nós conseguimos controlar isso. Com a ajuda de Deus. Sim. Pedindo a Deus que façamos planos, não é? Nos ajude a fazer planos. Uma das coisas que nós podemos fazer, eu dou exemplo, né? Normalmente quando vou às compras, agora faço lista. Mas mesmo com a lista, depois de comprar, ainda preciso daquilo, mas muitas das vezes não. É verdade. Então, se nós optarmos por um plano, preciso de fazer isto e fazer aquilo, e com a ajuda de Deus nós conseguimos. Olha, é assim, eu não sei se esta lição foi para ti ou não, mas foi para mim. Eu não sei se foi para si que nos está a ouvir ou não, mas deixe-me dizer, esta lição foi para mim. E é para mim porque ela toca-me cá dentro e mostra-me aonde realmente eu devo mudar a forma e os recursos que Deus me tem dado. Porque se nós não pusermos em prática aquilo que achamos correto, não é?
Então, se calhar, não valeria a pena a gente estarmos aqui, não é? Sim. É verdade ou não é? E a lição da Escola Sabatina desta semana também nos aconselha a viver, como tu já disseste há bocado, dentro das nossas possibilidades. Se eu ganho 100, eu não posso gastar 150. Quer dizer, eu poder posso, não é? Mas vou ficar em dívida de 50, não é? Pois é. Porque diz assim, tendo porém sustento e com que nos cobrimos, podemos também incluir o alojamento e estejamos com isto contentes. Paulo não considera as posses terrestres como algo assim muito importante. Porque para Paulo, viver é Cristo. É o suficiente. Por isso é que a lição e a Bíblia nos chamam, não é? A atenção de que nós devemos viver segundo as nossas possibilidades. E não é no caso de nós querermos ter algo, não é mais para, não é, por exemplo, fazemos um plano, quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Então, a lição nos diz que nós devemos identificar, em primeiro lugar, a condição em que nos encontramos agora e aquela que desejamos nos encontrar daqui a algum tempo. Então, fazemos planos. Queremos comprar a casa. Quanto custa? Custa este valor. Então, vamos fazer planos. Muitas das vezes, o orçamento pode não chegar. Então, ou teremos de trabalhar mais. Mas a lição nos chama que evitemos ao máximo as dívidas. Porque depois elas torna-se um hábito. Não é porque, tudo bem, hoje fiz uma dívida, consegui pagar. Amanhã faço uma outra, porque depois eu consigo pagar. E vai chegar um determinado momento que eu depois perco o controle, não é? Muitas das vezes, aquele valor que eu contava que podia pagar, aconteceu alguma coisa e não tenho no momento, então começo a criar uma dívida, aquilo torna-se uma bola de neve que depois Já não para. sai do meu controle e acabo por ficar tão endividado. Destruir. Exato. Então, e a lição também ainda nos diz que a vida nos ensina, não é? Ou o mundo nos ensina, deixa a vida me levar, deixa-me viver. Mas a Bíblia nos diz que temos de calcular, planear, controlar e, acima de tudo, ter domínio. Mateus escreve no capítulo 6, no versículo 34, e já no 33, diz assim, no 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora o 34, em especial, diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Isto para dizer o quê? Eu conheço pessoas que trabalham 14 horas por dia. Outras que até trabalham mais. Para quê? Eu não estou contra essas pessoas e nunca hei de estar, porque Deus irá julgar esses filhos também, seus. Mas neste capítulo 6, e em especial do versículo 25 ao 34, não é? Nós vemos que o ser humano anda ansioso. Ansioso por quê? Por adquirir bens. Bens quê? Terrestres. Qual é o conselho que Deus nos dá? Ajuntai tesouros aonde? No céu. No céu. Então, como é que eu posso ajuntar tesouros no céu? Pela vida que eu levo, não é? Trabalhar mais para os outros, não é? Usar os dons que Deus nos concedeu para ajudar. E basicamente é isso, não é? Sim. Ou seja, usar os recursos que Deus nos dá, não é? Para também mostrar aos outros aquilo que Deus tem feito por nós. Exato. Muitas vezes nós gastamos, por exemplo, 20 mil euros a comprar um carro. E como é que é as nossas ofertas para a nossa igreja? Que plano de investimento nós temos para Deus? Não é?
Nós iremos falar já um bocadinho à frente sobre essa questão do investimento, mas ainda dizer ainda que a Bíblia aconselha-nos a dizer não à dívida. Não há dívida. Porquê? Façam com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, pagar as vossas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenham que viver a pão e água. Como é que vivia João Batista? Dependente. Totalmente dependente, não é? O apóstolo Paulo, no fim da vida, o que é que ele disse? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, nós no mundo de pecado, ser dependentes é muito difícil, é ou não é? É. Termos que depender do outro. Temos viver. que depender de uma sociedade. Temos que depender do nosso salário, não é? Nunca estamos contentes com o nosso salário. Eu às vezes vejo este tipo de comparação, que é o tempo. Eu ouço pessoas a dizer, se chove, é porque chove. Se está frio, é porque está frio. Depois se faz calor, é porque faz calor. Nunca estão satisfeitas com o tempo que têm. Com os recursos que Deus nos dá, não é? E com os recursos que esta sociedade nos dá, nós não estamos satisfeitos. Se temos uma, queremos duas. Porque o nosso vizinho já tem 3. Se temos 3, já queremos ter 4. Porque vimos que o outro já tem, nós também queremos. Por isso Deus nos aconselha a dizer não há dívida. Não há dívida. Eu costumo dizer assim, eu tenho um carro abençoado. É um carro abençoado por Deus. No dia em que Ele me quiser tirar o carro, Ele pode-me o tirar. Eu posso não ficar muito contente. Mas eu continuarei a dizer que eu tenho um carro abençoado por Deus. Um bem. Não é? Que me custou realmente. Tive que pagar as prestações. Mas graças a Deus, eu posso dizer que honrei cada uma das prestações. E que foi difícil, foi. E que me mostrou muitas coisas também, não é? Nós temos que aprender, não é? Sim. Não nascemos com as coisas todas... não nascemos já com tudo dentro do nosso cérebro, não é? Agora sim, poupar para investir. O que é que tu entendes por isso? Falando neste tema, poupar para investir, a lição nos diz que, ou a orientação da Bíblia, da lição nos diz que evitem comprar, não é? A orientação da lição diz, não evitem comprar em desprestações, mas evitem contrair dívidas. Quer dizer, eu posso até fazer essa prestação, não é? Mas a lição nos diz que evite ao máximo isto. E gostaria também de dizer, nesta lição de quarta-feira, e dizendo não à dívida, que a dívida nos torna escravos do credor, fragiliza o nosso caminho e compromete o nosso sonho. Tal e qual. E geralmente nos torna, não é? E tenta, porque muitas vezes, quando já estamos tão apertados, muitas vezes temos a tendência de até cortar o dízimo e a oferta. Exatamente. Cortar no dízimo como? Nós não devíamos cortar no dízimo, não né? devemos. O dízimo é nosso. Pois. Mas muitas vezes quando estamos tão apertados, meu Deus, o próximo mês eu vou pagar o dízimo. E também, não é pagar, é devolver. Devolver. E acabamos também por também criar uma outra dívida. Exatamente. Agora, é assim, a nossa sociedade, só para ver como Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que é assim, Deus dá-nos o bolo inteiro. E diz assim, olha, o bolo tem 10 fatias, uma fatia é minha. Mas eu dou-te o bolo inteiro. Tu só tens é que me devolver uma fatia. A sociedade dá-nos o mesmo bolo com 10 fatias. Mas a fatia que pertence aos impostos e à sociedade já não vem com o bolo. Já não vem. Será que essa sociedade gosta de mim? Eu tenho dúvidas. Agora, Deus dá-nos a possibilidade, não é? De nós termos o bolo inteiro. Mas Jesus diz,
uma fatia desse bolo não é vossa. Agora, vocês têm a oportunidade de me devolver. Há pessoas que dizem que não, e já que tocaste nesse assunto, não é? Há pessoas que dizem que não conseguem devolver essa parte de Deus. Eu desafio assim a devolver essa parte. E garanto-lhe por experiência própria que não lhe vai faltar nada. Exatamente. Por experiência própria. E porque a Bíblia diz. E porque a Bíblia diz, quando nós exatamente. formos fiéis, Deus vai abrir o quê? Os celeiros do céu. Os celeiros do céu. Agora, se calhar, não vai ser... Se você vai devolver para ser gratificado, com esse pensamento, não, eu vou dar que é para receber mais outro bolo. Então, se calhar, é melhor termos cautela nessa questão. Né? É assim, eu consigo enganar a Josefina, mas eu não consigo enganar a Deus. Esta é que é a grande questão. E nós, às vezes, o ser humano, não é? Estamos habituados a enganar, em pequenas coisas ou em grandes, o nosso próximo, e às vezes até dentro da família. Mas nós não conseguimos enganar a Deus. Por isso é que realmente Ele nos ama tanto. Nós não conseguimos compreender o amor dEle, não é? Quando nós olhamos para a cruz, e eu muitas vezes, quando estou mais deprimido, não é? E quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu Criador a morrer por mim, a passar e a pagar uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar. Devemos poupar para quê? Para investir em quê? Nos tesouros do céu. Só, mais nada. Diz assim, os mordomos poupam para fazer face às necessidades familiares e investem no céu quando gerem os bens de Deus. Estamos a chegar ao fim, é verdade. Mas eu queria só deixar este pequenino texto que nós temos aqui na lição de sexta-feira, que diz assim: a parte importante da equação é aquilo que fazemos com as capacidades ou habilidades que temos. Deus espera que os mordomos aprendam a ser senhores das suas habilidades e capacidades através da educação e da experiência prática. E eu também gostaria só de terminar dizendo, se devemos suar para ganhar, também devemos suar para gastar. Exato. Sim, não é? Mas, se nós empregarmos, mesmo aquilo que ganhamos, não for bem empregue, então estivemos a trabalhar para o boneco, não é? Não é? Há aqui uma frasezinha que diz assim... os ricos podem viver dentro dos seus meios graças à sua riqueza, não é? Sim. Não sou eu que digo isto. É o autor da lição que diz: o problema é que estão sempre preocupados com a sua riqueza e com o modo de a conservar. Ou seja, não é pecado ser rico. Não. De maneira nenhuma. Até porque o meu Criador é o mais rico do universo. E se Ele é meu Criador, Ele quer o melhor para mim. Agora, quando as pessoas têm muito pouco e vivem de salário em salário, ficam preocupadas em ganhar a vida, não em conservar riqueza. Ainda assim, a Bíblia aconselha-nos a vivermos dentro das nossas possibilidades, independentemente do dinheiro que tenhamos. E fica aqui o conselho, não é? Para si e para nós também, de como realmente nós devemos gerir os bens que Deus nos dá. Ele aconselha-nos a que realmente nós tenhamos precaução com todos os dons, todos os talentos que Ele nos dá, para que realmente a nossa vida seja uma vida em harmonia com a vontade dEle.
Foi um prazer realmente estar consigo, estar aqui com a Josefina, e esperemos que realmente você possa, desse lado, não é, continuar a assistir às palavras cruzadas. Na próxima semana iremos estudar os hábitos de um mordomo. Por isso, convidamos desde já a si e à sua família também a estar connosco nas Palavras cruzadas. palavras cruzadas. Até lá, um bem-aja para todos vós. Quanta coisa pra falar da gratidão que nós sentimos. É tão forte que não há como explicar. São momentos que passamos lado a lado no viver. São momentos que não voltam nunca mais. Foram tantas emoções que repartimos como amigos, mas somente os bons momentos vão ficar. Sendo assim, um novo dia, um futuro irá nascer. Se unirmos nossas mãos ao caminhar, ser amigo é repartir dos bons momentos, a certeza que existe amor em cada intenção. É viver intensamente a chama viva da esperança, é deixar falar a voz do coração. Muita coisa em nossa vida certamente vai mudar. Nos momentos que passamos no